Informação exclusiva: o São Paulo negocia com 4 empresas a venda dos name rights de seu estádio. Você sabe que o acordo atual com o BIS, marca da Mondelez, se encerra em 31 de dezembro. E o Tricolor já percebeu que as tratativas para a renovação desse contrato andam frias. Diante desse cenário, São Paulo foi ao mercado. E ainda na época de Eduardo Toni, o diretor de marketing do Tricolor, as negociações mais quentes eram com 4 interessados. Preciso contar, inclusive, que o acordo recém-fechado do Palmeiras com o Nubank fez com que o mercado se agitasse a favor do São Paulo. O Banco Santander e o Banco Inter, concorrentes do Nubank, inclusive melhoraram as condições do negócio em meio às conversas com o São Paulo. As 4 empresas, a BYD, a mais antiga de todas, montadora de carros chinesa, já falo sobre ela, a MetLife, seguradora internacional que dá nome a um estádio nos Estados Unidos que será palco da final da Copa do Mundo, além do Banco Santander e também do Banco Inter. Posso assegurar que aquele que esteve mais perto de fechar com o São Paulo foi a BYD. No mês de outubro, as tratativas estavam avançadas para que em janeiro o estádio do São Paulo passasse a ser chamado de Morumbi BYD. Mas, por conta de todo aquele escândalo, com vazamento de áudios e venda de camarotes de forma clandestina, a BYD desistiu do acordo naquele momento. As tratativas foram retomadas e a BYD cogita assumir os name rights do São Paulo para 2027. Importante contar que hoje a pedida do Tricolor é de 60 milhões de reais por ano, um acordo que demandaria 5 a 10 anos de vínculo. O acordo recém-fechado do Palmeiras com a W Torre e o Nubank é de um contrato de 18 anos, garantindo ao Verdão 50 milhões de reais por temporada. Ou seja, o São Paulo pretende faturar mais do que seu concorrente, embora com um contrato menor. Hoje, a Mondelez, através do BIS, paga ao São Paulo 25 milhões de reais por ano. Só para completar, em relação ao Tricolor, fontes de receita com marketing são peça importante dentro do orçamento do São Paulo, que fechou a temporada passada com arrecadação superior a 1 bilhão de reais, sua maior receita em toda a história. Você curtiu? Qual dessas empresas você prefere que seja a nova parceira do Tricolor em relação aos name rights? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vai ter que amarrar bem isso aí, né? Vai ter que amarrar bem, porque não é simples, né? Um zagueiro e um meio atacante aí para suprir as necessidades do São Paulo, numa expectativa que anda alta, né? Porque a torcida, com essa rejeição em relação ao Roger, não aceita nenhum empate, quer vencer todo o jogo. Agora, Valentim, falamos do Lucas, né? Infelizmente, Lucas sofreu essa grave lesão fora de toda a temporada, já passou pela cirurgia. Como é que o futuro do Lucas está sendo pensado pelo São Paulo agora? Tinha uma conversa sobre renovação. Agora ficou um pouco mais complicada essa situação. E o Lucas, né, pensando até no futuro de carreira aí, será que ele pensa em talvez, né, dar um outro rumo aí para a vida dele, pensar em aposentadoria nesse momento? O que você tem pra gente? Pensa, é a avaliação que a gente tinha no início da manhã, a gente conversou de manhã e o Lucas, inclusive, acabou de fazer uma postagem no Instagram dizendo que ele não vai se aposentar. Então, não passa pela cabeça do meio atacante hoje encerrar a carreira nesta temporada por conta dessa lesão grave no tendão de Aquiles. Só um ponto também, o São Paulo estipula pelo menos 6 meses fora. Então, tecnicamente, na melhor das hipóteses, em um mundo ideal, existe alguma chance ainda do Lucas entrar em campo no fim do ano, se, mais uma vez, tudo correr da melhor maneira possível. Só que o próprio São Paulo já admite que não deve ser o caso, mas houve casos de jogadores na Europa, principalmente eu escutei de um médico do Departamento Médico de São Paulo, que conseguiram retornar a campo com 6 meses. Mas o caso do Lucas é um pouco diferente, ele estava muito tempo, já estava mais de um mês parado, 46 dias parado, vai ficar agora no mínimo 6 meses fora de ação, é um tendão de Aquiles, é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, então a tendência é de 6 a 8 meses fora de ação. Então, no pior dos casos, a gente está falando do melhor dos casos, no pior dos casos, o Lucas poderia iniciar o ano que vem ainda em tratamento e potencialmente perder, eventualmente, alguma partida do Campeonato Paulista, se ele de fato renovar contrato. E aí entra na segunda questão. O Lucas tem contrato esse ano até dezembro, mas pela lei geral do esporte, ele necessitaria renovar o contrato, já que está passando por uma recuperação de lesão no clube. Aí vai ver por quanto tempo ele renovaria, por quantos meses, se ele vai chegar de fato na virada do ano lesionado ainda, enfim, são algumas questões que o São Paulo precisa pensar. O que está totalmente, pelo que eu ouvi, descartado era voltar a negociar agora, que era o planejamento do São Paulo, negociar a renovação de contrato.
agora no meio do ano. Por enquanto, isso não vai rolar. Lucas fora da temporada, fora dos planos também, naturalmente, por enquanto. É duro, né? A gente viu aí o post que o Lucas fez há pouco, e ele falando que tem sido uma das fases mais desafiadoras da carreira dele, dias de dor, de silêncio, de reflexão. Ele agradece a família, né? Fala ali que ele sempre confia, né? na fé, na espiritualidade dele, mas ele diz, né, que vai voltar, diz, eu vou voltar e vou voltar ainda mais forte, pode ter certeza disso. Então, descartando aí qualquer possibilidade de aposentadoria nesse momento, mas de fato vivendo uma fase muito complicada, né? Tanto tempo fora, ele tinha ficado fora, né, por um bom tempo. No dia que ele volta, se lesiona de novo. Então é um Lucas, né, que infelizmente não consegue entregar para o São Paulo o que se espera dele. O que fazer? Não renovar nesse momento é o correto diante desse cenário? E precisa de um jogador para a função, de fato, Pedro? Eu acho que pela história que o Lucas tem no São Paulo, no segundo semestre pode ter uma conversa para que se tenha uma renovação por um prazo curto, né? Talvez nos mesmos termos, para que ele termine a recuperação, né? Porque é um cara... Isso aí é uma obrigação do clube, né? Então. Enquanto ele estiver machucado, o clube tem a obrigação de mantê-lo sob contrato, enquanto ele não pode, né, exercer o trabalho dele em outra equipe. Mas sobre o futuro, né? É uma lesão muito grave, né? É uma lesão que a gente vê com alguma frequência no basquete, na NBA, e vários jogadores não voltam mais a ser os mesmos, né? Uma lesão que o Kobe Bryant sofreu na reta final da carreira, aquele pivô da Marcus Cousins sofreu, nunca voltou a ser o mesmo. O Kevin Durant também sofreu e voltou a ser o mesmo. Mas é uma lesão muito grave e acho que é natural que ela pause essas conversas sobre futuro, sobre renovação. Agora é dar tranquilidade para o Lucas, o melhor tratamento possível para ele se recuperar e quando ele começar a retomar as atividades, se avaliar qual vai ser o futuro dele na carreira. Sobre substituto, sim, eu acho que o São Paulo cairia bem no São Paulo, um jogador com essa característica. O Cauli chegou bem, mas ele oscila bastante, né? Ele é um jogador que ainda vem mostrando uma irregularidade pelo São Paulo, e o Lucas saudável seria uma peça-chave no time. Claro que o São Paulo não vai ter dinheiro nem possibilidade no mercado de buscar um nome que venha para ser uma peça-chave. Mas seria interessante tentar também usar o Arboleda como uma moeda de troca, e o Valentim é um cara muito atento ao mercado, com certeza vai ver essas movimentações, cairia muito bem aí no São Paulo, sim, o substituto do Lucas, dificilmente à altura do que o Lucas poderia entregar, saudável, mas o São Paulo poderia buscar sim esse nome. Isso aí, né? As lesões que têm afetado muito São Paulo, de anos já, né, gente? Isso continua acontecendo. São Paulo que enfrenta o O'Higgins na quinta-feira, lá no Chile. E mais uma vez o Roger Machado tem que enfrentar esses problemas, né? Além do Lucas. Perde o Lucas Ramon também. E o Alan Franco, né? O Lucas Ramon que deixou o jogo contra o Bahia machucado. E o Alan Franco também que estava com dores. Num DM que já tá cheio, né? Eu disse, você tem Marcos Antônio, Pablo Maia, Tolói. Ou seja, precisa de alguém para a vaga do Lucas, mas não terá o dinheiro do Lucas, porque o que é correto, obviamente, vai continuar arcando com os salários do Lucas, e precisa também de zagueiro, né? Basta ver o que está acontecendo neste exato momento com esse elenco do São Paulo. Então não é uma situação simples para o Roger Machado. Essa próxima janela também acho que pode ser decisiva para o que o São Paulo pretende até o restante da temporada, e uma solução para esses seguidos problemas médicos do São Paulo, como você disse, já vem de muitos anos. Anos melhores, anos piores, é verdade, mas já vem de muitos anos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.